Domingo, 27 de janeiro de 2013. Logo pela manhã, o dia começava com a trágica notícia do incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, região central do Rio Grande do Sul. Foram 242 mortes e mais de 600 feridos. A causa? Um artefato pirotécnico que foi aceso durante o show da banda Gurizada Fandangueira. Centenas de jovens lotavam a Boate Kiss naquela noite do dia 27 de janeiro. Era uma festa universitária chamada Aglomerado. Entre 2 e 3 horas da manhã, durante a apresentação da banda Gurizada Fandangueira, o vocalista, Marcelo de Jesus, acendeu um artefato pirotécnico que atingiu a espuma do isolamento acústico da boate. Neste momento, fagulhas chegaram até a espuma do teto, que começou a queimar. A fumaça tóxica fazia as pessoas desmaiarem em segundos. O local, superlotado, não tinha equipamentos para combater o fogo nem saídas de emergência suficientes. Parte do público percebeu o que estava acontecendo e correu para a única porta de saída do local. O pânico foi geral. Desespero à procura por uma rota para fugir do fogo. Muitas pessoas correram para os banheiros, pois viram uma luz que era de um anúncio e confundiram com a da saída. Delvane Rosso, 30 anos, técnico em prótese dentária, conseguiu sair da boate e relembra os momentos vividos. Estava muito quente e estava queimando o meu rosto também. E aí eu coloquei a mão no rosto assim e fui caindo, e ao mesmo tempo já fui percebendo que eu não ia conseguir sair dela, que eu ia ficar lá. O rosto quente, sensação de queimando. E aí fui me despedindo da família, dos amigos, e conversando com Deus assim ao mesmo tempo. Lembra daquela língua assim de fumaça? E muita gente saindo, sabe? Muita gente saindo. E de repente, ninguém mais saiu. Eu vejo pelas pessoas que ficam assim, procurando muita justiça, só que não depende da gente, né? Não depende delas. A luta eu sei que é muito importante não esquecer, mas eu não me desgasta, assim, porque olha tudo que foi movimentado, né, de energia e tudo, e trabalho em si, né, e aí para ser anulado. E agora nem se sabe quando que vai ter outro. Então eu acredito que eu tô certo, assim, fazendo isso. Segundo investigações da polícia, no início do incêndio, não se teve comunicação entre os seguranças que estavam no palco e os que estavam na saída da boate, que não permitiram inicialmente a saída das pessoas pela única porta do local. A porta de saída da boate, então, foi forçada para ser liberada. As pessoas foram se aglomerando e se empurrando. Muitas sucumbiram e caíram, sendo pisoteadas. O psicólogo Gabriel Barros, 28 anos, sobrevivente da tragédia, conta que as cenas daquela madrugada voltam à memória em diferentes momentos e contextos. Superar não está no nosso vocabulário. Não existe essa palavra, sabe? A memória, ela vem, ela volta em diferentes contextos, com diferentes pesos, com diferentes valores, assim, nesse sentido de qualidade, assim, sabe? Com mais dor, menos dor, com mais sensível, menos sensível. O processo tem essa história que eu conto e que eu vi, sabe? Então tem como ver esses absurdos e precisa responsabilizar. Uma das coisas que mais dói, né, nessas lembranças é ver hoje, sabe? Atualizar ela com o cenário de hoje, que é de impunidade. Quem conseguiu sair da boate voltava para pedir ajuda para retirar as pessoas, ou então tentavam abrir as paredes com cilindros dos extintores de incêndio para deixar a fumaça sair. Equipes de bombeiros, SAMU, Brigada Militar e socorristas atendiam os feridos e as vítimas eram transportadas por táxis e veículos particulares para os hospitais.
Os corpos eram retirados e colocados no estacionamento do supermercado em frente à danceteria. O PM Altamir Teixeira da Rosa relembra a operação de resgate naquela madrugada. E quando passou essa função do salvamento, propriamente dito, nós entramos para dentro da boate, precisou tirar corpos da porta da boate. Nós entramos para dentro ali e começamos o processo de retirada de algumas pessoas ainda vivas, né? E chegou um determinado momento que se constatou que não tinha mais ninguém vivo. Chamou atenção na época que na parte que era do lado dos banheiros, que tinham as luzes de neon, as pessoas estavam empilhadas dentro e foram retirados ali. Nós retiramos 4 caminhões, foram 4 viagens, né, de corpos. 10 anos depois, os 4 réus no processo, 2 sócios da boate e 2 integrantes da banda Gurizada Fandangueira, chegaram a ser condenados por um júri no final de 2021. No entanto, o Tribunal de Justiça anulou as condenações e determinou a realização de um novo julgamento. Elisandro Calegaro Spor, sócio da boate, Luciano Augusto Bonilha Leão, produtor e auxiliar da banda, Mauro Lodeiro Hoffmann, sócio da boate, e Marcelo de Jesus dos Santos, músico da banda, respondem por 242 homicídios consumados e 636 tentativas de homicídio. Marilene dos Santos, mãe de Natiele dos Santos Soares, vítima da tragédia, afirma que a luta de familiares das vítimas por justiça tem sido árdua, mas que espera a condenação dos responsáveis. Muita revolta, a impressão que a gente tem é que o que manda é o dinheiro que vale mais. Eu tenho falado com outros pais, outros parentes, todos eles são taxativos, né? Além dos 4, tem mais gente que deveria estar sendo julgada e não foi. A senhora acha que também? Tem. Principalmente, perfeito. Enquanto eu tiver força, eu vou lutar por justiça, porque eu acho que a minha filha, ela ia fazer isso por mim. Até quando, não sei, a gente vai, mas... O processo está na Secretaria da Primeira Câmara Criminal para diligências. Depois de finalizada essa etapa, irá para a segunda vice-presidência do Tribunal de Justiça analisar se admite os recursos especial e extraordinário movidos pela acusação e pelas defesas. Um recurso pede a retomada do julgamento na primeira Câmara, enquanto o outro quer a prisão provisória dos réus. Se os recursos forem admitidos, eles seguirão para análise do Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, que vão decidir se aceitam ou não os pedidos. O editor de polícia do Correio do Povo, Paulo Tavares, voltou a Santa Maria para averiguar o impacto dessa tragédia 10 anos depois. A história da cobertura da tragédia de Santa Maria, né, o incêndio da Boate Kiss, que matou 242 pessoas, a maioria jovens, para mim começou um tanto estranha. Eu estava de folga aquele final de semana e aproveitei, saí com os amigos, fui a um bar e tudo mais. Cheguei em casa, eram 4h30 da manhã. 5 horas, a coordenadora de produção do Correio do Povo, a Lucia Mendink, me ligou. O primeiro chamado eu achei, parecia distante, resolvi não atender. Mas como insistiu outra vez, acabei atendendo. Foi quando ela me disse assim, arruma, põe tudo que tu tiver dentro de uma mochila e te manda aqui pro jornal. Nós vamos para Santa Maria, que lá deu uma tragédia. Eu acordei meio sonolento ainda, mas acabei indo. Entrei embaixo do chuveiro para acordar realmente e vim pro jornal. Aqui já estava o Danton Júnior, né, que hoje trabalha na Zero Hora, e a Tarsila Pereira, que hoje está na Europa. Entramos no carro e fomos, né? Eu ainda estava me sentindo mal, dor de cabeça, estômago revoltado, fruto da festa que eu tinha ido. E, no meio do caminho, quando fiquei sabendo que eram 120 mortos, até então eram 120 mortos, passou tudo, sabe? Parece que foi o melhor remédio, eu acho que eu já tomei em toda a minha vida para isso. Passou tudo e nós mandamos para lá.
E lá foi aquela correria, os corpos, cobertura de sepultamentos, a cobertura policial com o delegado regional Marcelo Arigoni mostrando o que tinha realmente causado a morte dos jovens na Kiss. Um pedaço de espuma ele mostrou, que era o revestimento acústico no teto, onde era o palco, em cima do palco. E isso liberou o cianeto, que matou esse pessoal asfixiado. Também o efeito pirotécnico, que era para ser usado externamente e não internamente, mas o externo era mais barato, e assim o pessoal comprou o mais barato, que era o externo, e não o interno. Isso também colaborou, né, com a tragédia, né? E ficamos lá 2 semanas, fazendo toda essa cobertura, e retornamos depois. Continuamos acompanhando, né, os fatos aí, mas aí já aqui de Porto Alegre, até que culminou com o julgamento que foi aqui em Porto Alegre.